Esse evangelho é muito conhecido, mas ele tem uma riqueza que não termina. E ele é sempre novo e atual. E hoje Cristo pergunta também para mim, para você: quem sou eu para você? O que eu significo na tua vida? Que lugar que eu ocupo na tua vida? Estou no centro? Estou em primeiro lugar? Ou estou na periferia? Estou lá no quintal? É uma pergunta fundamental, irmãos, porque vocês viram que ele perguntou primeiro: quem o povo diz que eu sou? O Filho do Homem, ele. Era um título que Jesus gostava muito, Filho do Homem, que significa homem. Ele é o Verbo, Filho de Deus, que se fez homem e que apareceu aos homens com aparência humana, com um rosto humano, com uma voz humana, com tudo humano, né? Mas era o Filho de Deus. Pois bem, as pessoas respondem, né? Cristo fez essa enquete, essa pesquisa, né? E as pessoas mostraram ter um conhecimento superficial de Cristo, incompleto, sempre comparando Jesus com alguém do passado. João Batista, que morreu, Elias, o grande profeta, que também morreu, Jeremias, profeta que sofreu muito, muito parecido com Cristo, mas alguém do passado. E Cristo pergunta: e para vocês? Depois de tudo que vocês conviveram comigo, que vocês me ouviram, viram os milagres que eu fiz, quem sou eu para você? Uma perguntinha boa. E Pedro, que sempre se destaca como líder do grupo dos 12, né? Pedro, depois de Jesus, é o nome mais citado nos evangelhos, né? Simão Pedro responde. O nome dele era Simão, o nome judaico dele. Jesus aqui vai dar um novo nome para Pedro. Quando na Bíblia Deus muda o nome de uma pessoa, Ele está mudando o destino da pessoa. Ele está dando uma nova função, uma nova missão para aquela pessoa. É o que Ele vai fazer com Pedro, com Simão, né? Pedro, em nome dos 12, responde: Tu és o Messias. Messias é o Cristo, é o ungido, né? O enviado de Deus para salvar os homens. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: Feliz és tu, porque não foi, aqui fala, não foi um ser humano, a expressão, não foi o sangue e a carne que te revelaram isso. O sangue e a carne é a pessoa humana na sua fragilidade, na sua limitação, na sua mortalidade. Jesus está dizendo: Pedro, você está respondendo isso não porque você é muito esperto, muito inteligente e muito capaz, mas porque o meu Pai do céu te revelou isso. A fé, irmãos, é um dom de Deus. Conhecer quem é Jesus em profundidade é um dom de Deus. A fé é uma virtude teologal que vem do céu. Você é feliz porque o meu Pai te revelou isso. O que ninguém viu, você viu. E essa resposta, irmãos, é a resposta da igreja ao longo dos séculos. Nós cristãos, se somos cristãos, reconhecemos em Cristo o Messias e o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé que resume quem é Cristo. O Salvador, aquele que deu a vida por nós, o Filho de Deus, aquele que veio revelar quem é Deus. Ninguém viu a Deus, diz São João.
mas aquele que estava voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Nós só podemos conhecer quem é Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, e Cristo, no Salmo nós cantamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Esse é Deus, aquele cujo amor, cuja bondade, cuja misericórdia é eterna, é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus começou na vida de cada um de nós uma obra. Aliás, aqui Pedro revela quem é Jesus, pela luz que ele recebeu do Pai. Agora Jesus vai revelar para Simão quem é ele. E vai dizer: por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro é em grego, Petros, mas Jesus deve ter falado em aramaico, que era a língua que eles falavam. E a palavra é Cefas, ou Kefa, que quer dizer rocha, pedra, algo sólido. Tu és pedra, tu és Cefas, e sobre esta Cefas, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é do diácono, não é de ninguém. A igreja é de Cristo. O Papa, o bispo, os padres, os leigos são membros dessa igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, o corpo de Cristo. A igreja é de Cristo. Minha igreja, igreja é uma palavra que significa assembleia, convocação. A igreja, antes de ser um edifício, né? Uma construção, é uma assembleia, é um povo, é uma comunidade convocada por Deus, resgatada por Deus, que acredita que Jesus, acredita porque experimenta, porque o Pai deu essa graça, esse dom, não é por mérito. Domingo que vem, ou sábado à noite que vem, vocês vão ver nas leituras a debilidade de Pedro, que hoje foi dito feliz, né? Bem-aventurado, e domingo que vem vocês vão ver como é que Jesus vai chamar o Pedro. E o Pedro somos nós, irmãos, que passamos de bem-aventurados para Satanás com facilidade imensa. Quando nos escandalizamos da cruz, do sofrimento e queremos corrigir a Deus. Tá bom, mas isso a semana que vem. Hoje ficamos aqui no grande, não é elogio, mas Cristo instituindo. Eu te digo que tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre essa fé, sobre essa experiência, eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que promessa maravilhosa Cristo faz para a igreja. Poder do inferno, as forças do mal não conseguirão vencer a igreja. E olha, irmãos, essas forças do mal estão aí. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, porque isso não é muito divulgado, mas anteontem, na Nicarágua, o Noriega lá, o ditador, ele declarou a Companhia de Jesus, os jesuítas, ilegais, instituição ilegal. Acabou. E confiscou todos os seus bens. Igrejas, seminários, casa paroquial, tudo. Acabou. Porque diz que, e uma semana antes, fecharam a universidade. Essas universidades da América Latina, algumas são seculares. Algumas têm 400 anos, que educaram gerações e gerações da educação mais boa e mais completa. Só que, é lógico, onde tem educação verdadeira, não tem lugar para os
para os regimes ditatoriais, e para a opressão, e para a injustiça, e para a mentira, que é tudo baseado na mentira, e no roubo. Mentira e roubo são as duas características desses regimes. Pois bem, então, irmãos, as portas do inferno, Cristo está dizendo, não prevalecerão. Aliás, a Companhia de Jesus já foi extinta uma vez na história e depois voltou, porque era de Deus e gerou tantos santos. O Brasil foi evangelizado pelos jesuítas. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, quantos santos a Companhia de Jesus deu para a igreja. Quantos, irmãos? Centenas. Tá bom, então rezemos pela igreja da Nicarágua, que deve estar sofrendo muito com tudo isso. E rezemos e peçamos a Deus que nos livre desse mal, né? Que não está longe. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Vocês viram que na primeira leitura é um trecho interessantíssimo de Isaías, onde ele destitui, o Senhor destitui o primeiro-ministro, o mordomo da casa de Israel, né? Porque ele, em vez de trabalhar para servir os outros, ele estava trabalhando para servir a si mesmo. Estava construindo um mausoléu, um túmulo para ele riquíssimo, e tinha... É o administrador que não administra para os outros, administra para si, né? Então foi destituído e Deus institui um outro que será como um pai para os habitantes de Jerusalém. Interessante que Papa significa pai, papá, né? Uma criança italiana chama o pai de papá, né? Isso, Papa. É um pai que cuida, que educa, que corrige, que sustenta, que conduz. Essa é a figura do Papa. E aqui fala, eu farei levar aos ombros, a chave da casa de Davi. Nossa, para levar uma chave nos ombros, tem que ser uma chavona, né? Uma baita de uma chave. Isso. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Eu escutei uma interpretação interessante, que essa chave, no fundo, que é o poder, a autoridade que Deus deu para Pedro, para o Papa, para a igreja, de proibir e permitir, de condenar e absolver, né? De uma forma jurídica e também doutrinal. Por isso é importantíssimo, irmão, se quisermos ser cristãos católicos, temos que amar o Papa, amar a igreja, e escutar a doutrina da igreja, conhecê-la, aprofundar nosso conhecimento. Existe o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro que eu falo sempre dele, junto com a Bíblia. Nós cristãos temos que ter o catecismo, conhecer o que pensa a igreja. Aparece um tema polêmico, o que pensa a igreja? No que eu acredito? O que eu devo seguir? E consulto o Catecismo da Igreja Católica, porque eu tenho que ter uma fé esclarecida para mim e para ajudar os outros. Os pais para catequizarem seus filhos. E está ali um resumo maravilhoso, irmãos, um presente que esse senhor aqui, São João Paulo II, fez para a igreja. Foi ele que encarregou o seu braço direito, que era o então cardeal Ratzinger, de fazer um catecismo para a Igreja Universal. E o cardeal Ratzinger fala, eu não acreditava que fosse possível fazer um catecismo para todos os 5 continentes, devido à diversidade de culturas e de costumes e de tudo. Falou, mas quando Deus quer uma coisa, Ele leva para frente. E o Papa Bento XVI dizia, né? Saiu o catecismo e maravilhoso, uma síntese linda da fé da igreja, do culto da igreja, da moral da igreja e da oração da igreja. As 4 partes do catecismo: o credo, os sacramentos, os mandamentos e a oração da igreja. Um comentário sobre o Pai Nosso, que é um tesouro, citando santos, é maravilhoso.
Temos que conhecer, irmãos, é a nossa igreja, é a nossa fé, que nos ajuda a podermos, no meio dessa bagunça cultural, ideológica, podemos ter o pensamento de Cristo. Porque se você é cristão, você tem que ter o pensamento de quem? São Paulo fala, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Como é que eu vou ter o pensamento de Cristo? Se eu tiver o pensamento da igreja, do magistério da igreja, do ensinamento da igreja. Por isso essa fidelidade é muito importante, irmãos. Tá bom, irmãos? Alegremos, mas eu falei, essa chave nos ombros é também imagem da cruz. Foi a cruz de Cristo que nos abriu o céu, que perdoou nossos pecados e que derramou sobre nós o Espírito Santo. A cruz de Cristo, que Pedro carrega, e que todos os cristãos carregam. Se você é cristão, tome a sua cruz e me siga. Não tenha medo, a cruz não te mata, porque Cristo ressuscitou e Ele vive dentro de você. E é Ele que nós vamos daqui a pouco receber na Eucaristia. Esse, o Messias, o Filho do Deus vivo, nós recebemos na Eucaristia, para que Ele, vivendo em nós, nos dê coragem, nos dê amor pela Eucaristia, perseverança na vida da igreja, amor à confissão, um sacramento maravilhoso que nos renova quando nós caímos, que nos faz experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, amor pela oração, como São João Paulo II, que era um grande orante, amor pela oração, amor pela meditação da palavra de Deus, sempre meditando a palavra, sempre escutando a Deus. Tá bom, irmão, já falei demais, mas só uma palavrinha sobre a segunda leitura, que é um hino lindíssimo do final do capítulo 11 da carta aos Romanos. São Paulo quase que está extasiado diante do plano de Deus. Ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Essa é a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo, a vitória do amor, a vitória do perdão, a vitória da verdade, não da mentira. Essa é a sabedoria de Deus, a riqueza. Ele fala, como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem podia pensar que a salvação passava por um sofrimento desse? Por um justo que deu a vida pelos injustos? Que Cristo com a cruz venceria o demônio, venceria o pecado da humanidade e o inferno, e renovaria as pessoas. Ele é único, irmãos. Essa é a única revolução. Todas as outras revoluções humanas, elas normalmente matam muita gente e não muda nada, só piora, né? Essa aqui é a única revolução que funciona, sabe por quê? Nessa aqui morreu um só, o único justo, o único santo, morreu por todos e ressuscitou. Ele não tirou a vida de ninguém, como fazem os nossos revolucionários, não roubou nada de ninguém. Ele deu a sua vida. Ele devolveu ao homem e à mulher a sua dignidade de filhos de Deus. Deu sabedoria para a gente saber que nós não somos donos, somos administradores. Vamos ter que prestar contas da nossa vida, do que nós fizemos da nossa vida. Se vivemos para servir ou para sermos servidos. Se vivemos para amar ou para explorar os outros. Vamos prestar contas, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, o Deus é um só. Muito bem, mas olha só. Tá bom. Então, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ninguém. Ou quem foi seu conselheiro? Imagina, aconselhar a Deus. Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Ninguém. O que eu posso dar para Deus que não seja de Deus?
Foi Ele que criou tudo. Criou os homens, criou a natureza, criou o céu e a terra. Olha como termina o último versículo. Resume o mundo. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A finalidade da humanidade é Cristo. Ele é a origem de tudo e o final de tudo. Tudo é dele. A ele a glória para sempre. Amém. Olha que coisa. São Paulo, esse conheceu a Cristo em profundidade. Esse teve uma fé maravilhosa que até hoje ele partilha conosco para que a nossa fé também seja sólida e firme e não esmoreça diante de sofrimento, de perseguição, de problema nenhum. Uma fé firme, sólida, que resista, cujas portas do inferno não prevaleçam contra ela. Tá bom?